Pessoal, só mais um momentinho, a Silvânia já está entrando, tá? Só um instante, por favor. Bom dia, Silvânia, tudo bom? Conseguiu entrar? Sim. Ótimo, maravilha. Então, quero cumprimentar todo mundo com bom dia, né? A gente fez uma reunião aí na sua empresa esses dias, né, Silvânia? Uhum. E aí a gente também se comprometeu a, a, a permitir que você fale um pouco de como que funciona o seu trabalho e como que você ajuda os empresários, não é isso? Sim, o Ronivon entrou, não? Não, não entrou. Ah, ele falou que tá aguardando você liberar lá. Ele acabou de escrever lá no grupo, você viu? Aguardando ser acionado, que ele escreveu. Então, Mas ele já foi acionado, é só entrar. uai, o que será que aconteceu? Você vai entrar? Ah, ele pediu para entrar aqui agora. Ronivon, bom dia. Tá ouvindo, Ronivon? Deve estar com o microfone desligado. É porque eu tô em viagem também. Ah lá. Ele entrou. Deixa eu ver. Entrou. Ronivon, pode liberar o seu microfone? Muito bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Está me ouvindo bem? Tudo bem. O seu som aí tá baixo, viu, Ronivon? E agora? Agora tá bom. Legal. Eu estava acessando pelo outro link que eu recebi pelo e-mail. Ah, aquele link é um link de inscrição que a gente convidou os É, nossos clientes. pois é. Mas tudo bem, beleza. Então, eu estava falando aqui com a Silvana, esses dias a gente foi aí na empresa de vocês, né? Aham. E falou um pouco aqui como que é a contabilidade, como que a reforma tributária vai impactar a vida das pessoas que trabalham aí. Uhum. E a gente fez um compromisso de fazer uma torna para que vocês apresentem as soluções de vocês aqui para os nossos clientes e amigos, né? Essa Perfeito. live ela está sendo gravada e vai ser deixada no YouTube depois também. Uhum. Perfeito, Eu perfeito. quero agradecer a vinda de vocês e podemos começar. Legal. Quanto tempo nós temos, Rodrigo? Bom, uma média ali de meia hora, 40 minutos, acho que. E É depois tudo. mais uns minutinhos para a gente tirar dúvidas, se alguém tiver dúvidas. Tá legal. A ideia não é tomar o tempo da galera, né? O nosso intuito aqui é trazer conhecimento e informação, não Isso. é? Eu, então, para começar, pessoal, só me apresentar então. Meu nome é Ronivon Macedo. Eu sou um gestor atualmente na Demicon, especialista em formação patrimonial, nos últimos 6 anos aqui em Goiás. Peraí. E nos últimos 32 anos, só para vocês entenderem um pouco aí dessa caminhada, né, até chegar em trabalhar com a Demicon, eu trabalhei por 32 anos no Banco HSBC do Brasil, em Goiás, Distrito Federal, Bahia, São Paulo, Paraná. Eu sou especialista, eu sou bacharel em contábeis, tá? E na prática, no banco, eu me tornei um profissional da área de finanças, gestão de riscos, controles, fraudes, compliance, auditoria e agora consórcio, tá bom? E antes de começar, eu sempre digo, pessoal, que mais do que vender consórcio, nós entregamos soluções inteligentes. E também não existe, penso eu, acredito que não existe ninguém que não queira, não goste ou não precise de dinheiro e crédito. Vocês com certeza concordam comigo, né? Nós empresários, porque
porque nós não precisaríamos de crédito e dinheiro. E então esse é o objetivo do nosso bate-papo aqui, tá legal? Ótimo. Vamos lá? Vamos para o próximo slide. Aqui é onde nós estamos localizados, né? Na Ricardo Paranhos, número 237. Vocês estão convidados a conhecer a nossa unidade, bater aquele papo, até porque, de novo, o nosso trabalho é uma consultoria, né? Que se transforma em relacionamento, conexão e negócios para ajudar vocês a seguir em frente nos seus negócios, na vida pessoal, tá bom? Próximo slide, pessoal. Antes de seguir com essa apresentação, eu coloquei aqui alguns dos problemas mais enfrentados, e o Rodrigo, com certeza, que trabalha aí com vocês, há de convir comigo que um dos piores problemas que nós temos hoje para seguir nas nossas vidas financeiras e formar patrimônio são esses aí que estão do lado esquerdo. O objetivo aqui não é ficar lendo slide, né? Então é mais para vocês visualizarem, mas tem algumas coisas que chamam muita atenção, né? O consumo impulsivo, financiamento, empréstimo, juro alto, né? Restrição ao crédito, falta de capital para gerir as empresas de vocês. Tenho certeza absoluta que todos vocês enfrentam isso aí no dia a dia. E do lado direito tem as soluções, né? Que a gente tem que trabalhar para não cair nessas ciladas. E no último lugar ali eu coloquei planejamento com a Demicon. Veja que interessante, né, Ronivão? Mas a Demicon Consórcio Investimento nos ajuda com esses problemas com certeza absoluta. Muito diferente do que muitos acreditam e tem até um preconceito, um certo pré-julgamento em relação ao consórcio, vocês podem ter certeza absoluta que aqui na Demicon, muito mais do que vender uma cota de consórcio para comprar uma moto, um carro, uma casa, nós ajudamos vocês com todos esses problemas que estão aqui do lado esquerdo. Então, obviamente que nós vamos ter oportunidade de conversar sobre isso, tá bom? Vamos para o próximo. Já pedi para passar aqui, só um momentinho, Ronivon. Vamos lá. Legal. Esse slide aí é uma provocação. O que você faria com 500 mil reais sem pagar juros bancários? Tenho certeza absoluta também que nós, empresários, com 500 mil reais... Quer dizer, para muitos, 500 mil é apenas uma gotinha d'água, né? Dependendo dos negócios. Mas vamos colocar no público em geral. Eu com 500 mil na conta hoje, sem ter que pagar juros, olha, pode ter certeza absoluta que eu faria muitas coisas, tá? Mas, no final, eu não quero que vocês me respondam aqui, não. No final, vocês vão entender o porquê dessa pergunta aí. Existe um caminho que movimenta bilhões, e esse caminho é o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, tá legal? Bom, agora faz sentido a gente apresentar aí quem é a Demicon, quem somos, né? Quem acredita que patrimônio se constrói apenas com financiamento, pagando empréstimo, está totalmente enganado. A Demicon, ela ajuda você a realizar sem depender de bancos. Ela é nascida em 91, tem 35 anos de existência, é pioneira no consórcio imobiliário, é a maior administradora de consórcio em créditos ativos do mercado. E nós dizemos sempre que nós transformamos planejamento em patrimônio, pessoal. Podemos seguir? Sim. Próximo slide. Olha só, pessoal, aqui um pouco dos números para vocês entenderem, né, o que nós estamos falando. Em 2025, o sistema de consórcio em todo o Brasil movimentou mais de 500 bilhões de reais. Cresceu 32% em relação a 2024. Isso vem acontecendo já há muitos anos, tá? Todos os anos há um crescimento absurdo, né, de pessoas adeptas ao produto consórcio, começam a conhecer as vantagens desse sistema. Nós estamos falando hoje que mais de 12 milhões de pessoas em nosso país, que ainda é um público muito pequeno, né, são adeptos ao consórcio. 1,7 milhões de pessoas foram contempladas no ano passado fomentando esse mercado. Nós estamos falando de mais de 123 bilhões de dinheiro injetado no mercado.
é um produto que realmente fomenta, principalmente a construção civil. O produto consórcio, pessoal, nessa movimentação de bilhões, 40% é na linha do consórcio imobiliário, 30% veicular e o resto em algumas outras segmentações do consórcio. Então, esses números aqui servem para mostrar para nós o quê? Que esse modelo realmente funciona e tantas pessoas escolhem, principalmente a Demicon, né, que é uma pioneira, que tem mais de 35 anos no mercado, mais de 300 escritórios pelo Brasil, bilhões em créditos comercializados e mais de 500 mil pessoas adeptas ao nosso consórcio. Aqui no rodapé vocês vão observar, né, algumas grandes empresas, volta um pouquinho, algumas grandes empresas que depositaram confiança e muitos anos de parceria conosco. Vocês vão poder observar ali, voltando ali. Só um momentinho, por favor, que eu cliquei. Pronto. Isso, legal. Então, vocês observam ali, o Roberto Justo, através da Tricorp Investimentos, é um parceiro da Demicon. A Votorantim, que é uma gigante, né, brasileira do cenário mundial, é uma parceira da Demicon. O Fundo Temasek, né, 23S Capital, que é um fundo soberano de Singapura, com mais de 1,5 tri de dólares, é uma parceira nossa. O Grupo Massa, do Carlos Massa, do Ratinho, é o cara que é praticamente o dono do Paraná, né? É um parceiro nosso. E mais de 28 grandes marcas, entre elas aí New Holland, Iveco, Mitsubishi, Suzuki, alguns clubes de futebol, né? Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Santos e muitos outros. Então, assim, são marcas realmente que confiaram na nossa experiência, na nossa marca, e estão conosco há décadas aí fazendo grandes negócios, tá? Vamos para o próximo? Bora. Bom, o nosso propósito, pessoal, o propósito da Demicon é democratizar o acesso ao crédito, né? No Brasil, como diz aí, permitindo que as pessoas realizem, né, seus projetos e conquistem patrimônio de uma forma justa, sem cobrança de juros. Como eu falei no início, né? Muitas pessoas buscam na formação de patrimônio o quê? Dinheiro em banco. Existe algo errado nisso? Não, não tem nada de errado buscar dinheiro em banco, até porque isso é cultural do nosso país, né? Vem de pai para filho. Mas existe uma forma inteligente de formar patrimônio, sem que você tenha que pagar juros. De uma forma planejada, inteligente, né? Construindo patrimônio para alcançar prosperidade financeira aí, através de nós, ok? Então, nós não vendemos apenas consórcio, pessoal. Nós construímos estratégias para transformar os objetivos que vocês têm em patrimônio. Isso vocês vão enxergar a partir do momento que nós tivermos uma conversa, olho no olho. E esse é o nosso propósito. Não é vender, é fazer uma consultoria, é essa consultoria que se transforma em relacionamento e negócio. Tá bom? Vamos para o próximo. O nosso público, pessoal, olhando nessa lista aqui, vocês vão perceber que não existe um cliente ideal. Todos, pessoa física, pessoa jurídica, podem ser um cliente da Demicon. Não é apenas aquele cliente que quer comprar uma casa ou um carro. Nós atendemos pessoas físicas e jurídicas, independente de onde estejam, em qualquer lugar do mundo. Inclusive, nós temos 2 escritórios nos Estados Unidos, para atender aqueles brasileiros que lá estão, que foram para lá para formar patrimônio, formar capital, para quem sabe um dia voltar, aproveitar essa renda passiva, ou continuar por lá, né, investindo aqui no Brasil. Então, nós atendemos qualquer pessoa, independente se é, vamos dizer, mais humilde, mais graduada financeiramente, isso não interessa. O consórcio ela ajuda qualquer pessoa que queira construir e ampliar patrimônio, alavancar seus negócios, investir e pensa principalmente no futuro. Eu sempre digo que o passado não volta e o futuro não perdoa para aqueles que não tomam decisões inteligentes agora. Legal? Sim. Vamos para o próximo slide. Então, nossas operações, pessoal. Hoje, eu tenho mais de 52 operações possíveis através do consórcio. E nós também, além do consórcio, temos a linha de Home Equity e Car Equity,
né, que são para os mais apressados. Aqueles que estão precisando de alguma coisa mais rápida, é possível. E também cartas de crédito planejadas e cartas de crédito já contempladas também, que é um mercado bem ativo no Brasil. Então, a maioria das pessoas, elas acabam acreditando que o consórcio é só para imóvel e veículo. Não, é muito mais do que isso. Você pode, desde uma moto, um carro, um avião, uma colheitadeira, uma máquina, um equipamento, desde comprar, construir e reformar um imóvel urbano ou fazendas, silos, armazéns, e também comprar imóveis no exterior, de um tratamento dentário a uma viagem ao exterior, uma formatura, comprar bovinos e equinos, equipamentos hospitalares e industriais. Nós estamos falando de tudo isso, pessoal, mais de 50 operações, com a taxa a partir de 0,13% ao mês. 0,13% ao mês. É super irrisório, né? Para realizar projetos que podem trazer retornos muito interessantes para todos nós. Então, eu digo assim, qualquer operação que dependa de crédito e dinheiro podem ser atendidas e alinhadas com as nossas políticas e realizar seus projetos. Então, lembrando, Olivon, que pegar um capital de giro no banco, normalmente ali a pessoa vai pagar uma taxa de 1% ao mês ou mais, né? A média de mercado hoje, com a taxa Selic em alta, está em torno de 1,5, 1,7, deixando garantia real, né? Pois então, isso é, para não dizer o crédito pessoal, né? Então, é o que eu falei ali no início dos 500 mil para provocar vocês, né? Imagina a empresa de vocês tendo acesso a capital de baixíssimo custo, como eu acabei de falar, a partir de 0,13%. Poxa, que empresa que não cresce, né? O capital é tão escasso, o crédito é tão escasso. Por mais que os bancos ofereçam crédito hoje no mercado, é muito caro e não é para todo mundo. E aqui nós estamos falando de uma forma democrática. Aqui eu estou falando desde a pessoa mais humilde, o PJ, que tem uma empresa que está começando, ou um PJ que já tem uma empresa super estruturada, com patrimônio. A gente sabe que tudo que a gente constrói, um dia nós partiremos, mas esse patrimônio vai continuar na família. E por que não deixar ele muito mais estruturado com crédito de baixo custo? Então é isso, pessoal. De novo, vou ser repetitivo. Não é consórcio. O consórcio é a ferramenta. O trabalho que nós realizamos é uma consultoria estruturada para vocês terem sucesso, seja na vida privada ou na vida profissional. Tá legal? Uma coisa que a Silvana estava me falando é que vocês acompanham, inclusive, as contemplações, se a pessoa quer ou não ser contemplada, né, Ronivon? Perfeito. A gente liga todo mês para a pessoa também, né? Para perguntar se quer fazer o lance fixo. E também essa parte de, igual ele estava falando de patrimônio, porque também tem a restrição bancária. Por exemplo, se você tiver alguns financiamentos bancários, o crédito começa a ficar restrito, né? E com a gente no consórcio, a gente tem mais uma ferramenta para estar utilizando o consórcio também, né? Porque aí ele não vai ficar preso a banco, porque vai chegar uma hora que o banco tem um limite, né? E através do consórcio ele não vai ter isso, essa restrição também, para estar construindo patrimônio também, né? Justamente o próximo slide. Então, bora lá. É justamente o próximo slide, que a gente fala dos nossos diferenciais, né? Então, pessoal, se outras administradoras e bancos comercializam produto consórcio, por que escolher a Demicon? Né? Eu sempre digo que consórcio por consórcio, a lei é a mesma. Existem centenas de administradoras no nosso país, né? Vinculadas, né? Autorizadas, fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. Mas por que a Demicon se tornou essa potência e a número 1 do Brasil? E não é número 1 que eu estou falando, não, tá? São os números que o Banco Central do Brasil apresenta. Nós nos tornamos essa potência por quê? Muito do que a Silvânia acabou de dizer. Nós aqui na Demicon formamos especialistas formados pela Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. Os nossos pilares na Demicon, desde o momento que um consultor começa a trabalhar conosco, baseia-se muito na educação financeira, em consultoria especializada, em planejamento de patrimônio.
Entre muitos diferenciais, o cliente recebe acompanhamento desde o primeiro atendimento, que é uma consultoria de fato, e durante toda a jornada. Nós estamos falando aqui de um casamento, viu, Rodrigo? É o momento que você pega na mão do cliente, faz o diagnóstico que ele precisa, ele entendeu, ele gostou, eu vou pegar na mão desse cliente. Assim como você faz aí, Rodrigo. Você dá todo o suporte para o seu pessoal, né? Para os seus clientes. Aqui não é diferente. Consórcio não é vender e virar as costas, como muitos fazem por aí. Não vou ser não ético aqui de citar nomes, longe de mim. Mas eu falo sobre a Demicon. O que a Demicon de fato faz. Você só descobre isso depois que você tem um bate-papo conosco, você entende como a gente trabalha, e depois que você se torna cliente, o acompanhamento que você recebe é do início ao fim do seu projeto. Nós estamos falando de projetos que podem durar 18 anos até o final de um grupo. E nós, eu, a Silvânia, toda a nossa equipe, estamos do lado do cliente. E você consegue falar também com a gente, né, em horários, se quiser falar final de semana, a gente vai estar sempre disponível para tirar dúvidas, né? Às vezes a pessoa é o dia que ela tem um tempo, sábado e domingo, e a gente trabalha, né, esses sábado, domingo, fora do expediente normal, a partir das 18 horas, e o banco ele não vai te dar esse suporte também, né? Através do nossos canais. O nosso nome é trabalho, né, Silvânia? Isso, eu já sou acostumada, né, porque eu também sou corretora de imóveis, né, então a gente tem demandas no final de semana, tem demanda, o bom é que além de eu ser consultora da Demicon, né, eu também posso te dar o caminho para você estar escolhendo o melhor imóvel também, fazendo alavancagem de patrimônio também, né, a gente sabe quais são as melhores oportunidades, quais são os produtos que são líquidos no mercado também. O que nós estamos dizendo aqui, pessoal, é que a nossa vida é muito corrida, né? E apesar de termos um horário de funcionamento do escritório, mas nós fazemos consultoria em tempo integral. Eu sempre falo para a Silvânia, né, Silvânia, que se você quer falar comigo, você liga no atendo, pode ter certeza, eu estou atendendo algum cliente ou eu estou em algum vídeo, algum evento. Mas quando eu retornar, eu vou dar retorno. E isso pode acontecer em qualquer horário do dia, da noite, final de semana, feriado, Natal, Ano Novo. Porque, de novo, nós cumprimos aquilo que nós prometemos. É uma consultoria em tempo integral. Legal? Ótimo. Vamos lá. Vamos para os próximos passos aí. Condições comerciais, né? Nós não vamos entrar em detalhes, mas é muito importante, né, que vocês entendam, né? Quando alguém escuta a palavra consórcio, normalmente a primeira preocupação que essa pessoa tem tem entrada? Tem adesão? Tem juros? Qual é a taxa? Mas é exatamente aqui que muitas pessoas acabam mudando de opinião, né? Por quê? Porque tem aquele preconceito, né? Aquele pré-julgamento. Mas veja, na Demicon, você não paga entrada, você não paga adesão, as taxas são super atrativas, como eu disse, né, a partir de 0,13% ao mês, praticamente nada. Temos, comercialmente falando, parcelas reduzidas, que tornam esse custo ainda menor. Né? Você vai pagando um valor menor até ser contemplado, menos dinheiro injetado, mais resultados para você. Né? E, obviamente, esse menor custo ajuda o empresário, a pessoa física, a realizar esses projetos de uma forma muito inteligente. Então, além disso que está na tela, pessoal, tem algo muito especial. E isso, obviamente, a gente tem que conversar pessoalmente. A Demicon, ela sempre procura inovar. E nesses 35 anos de existência, ela criou muitas alternativas, óbvio, dentro da lei, dentro da nossa política, para ajudar nossos clientes. Por isso que eu falo, é muito mais do que um simples consórcio. Consórcio é a ferramenta. O importante é como a gente faz essa coisa toda acontecer. Então, nós temos uma das operações únicas no mercado de consórcio, que nós criamos, de novo, dentro da política, dentro da lei, que possibilita, depois que você é contemplado, depois que você utiliza o crédito no consórcio imobiliário, de você liquidar essa operação com um valor que torna a taxa ainda negativa. Olha o que eu estou falando, de você utilizar um crédito e liquidar uma operação com a taxa negativa. Legal? Depois nós, consequentemente, Rodrigo, vamos falar muito sobre isso, né?
cada caso é um caso, cada atendimento é personalizado, e se isso for possível para aquele cliente que pensa em fazer operações imobiliárias, com certeza eu vou mostrar para ele como isso pode ser possível depois, fazendo com que ele tenha muito sucesso financeiro. Tá bom? Tem outro fator importante também, né, Ronivon? A gente também faz visitas, né? A gente agenda reuniões com as pessoas que às vezes não têm tempo, às vezes, para se deslocar até a nossa empresa, né? Então, a gente pode estar agendando reuniões, né? Para estar atendendo esse público também que não consegue sair, às vezes, do escritório, né? E a gente pode estar agendando essas reuniões e a gente pode estar indo até o cliente também. Com certeza absoluta, até porque, voltando, né, e reforçando, o nosso atendimento é consultivo e personalizado. Então, muito mais do que falar é ouvir você. É ir na sua empresa, conhecer a sua empresa, conhecer a sua realidade. Pode ter certeza absoluta que num bate-papo desse com você, talvez eu consiga descobrir algo que você precisa que você não pensou ainda. E a gente consegue resolver através desse crédito, desse dinheiro de baixíssimo custo da Demicon. Como o Rodrigo falou, até alavancar capital é possível através do consórcio, pagando uma taxa muito baixa. Então, talvez você tenha aquele projeto engavetado, você está querendo crescer, você está querendo ampliar a sua frota, você está querendo substituir sua frota, seus equipamentos da sua indústria, né? Então, tudo isso é possível. Através desse bate-papo, dessa visita que a Silvânia bem lembrou, a gente consegue te ajudar ali a colocar isso tudo no papel e planejar como você vai realizar tudo isso, né, com baixíssimo custo. Legal? Vamos para o próximo slide? Bom, talvez muitos imaginam que tudo isso que a gente falou aqui depende de investimentos com custos elevados. Nossa, eu vou ter que colocar muito dinheiro para realizar meus projetos. Veja que tem alguns exemplos. Muitas pessoas iniciam seus projetos patrimoniais com parcelas pequenininhas, menos de R$ 400, veja aí, a partir de R$ 270 por mês, numa parcela reduzida, você já está contratando um valor interessante, quem sabe para uma reforma na sua empresa, quem sabe para uma reforma no seu apartamento, na sua casa. Olha só, R$ 270. Isso aqui, como diz, né, Rodrigo, uma sentadinha num barzinho, num restaurante, você gasta muito mais do que isso. Isso aqui eu estou falando de investimento mensal. Legal? Então, assim, o importante não é quanto você investe, é quanto de patrimônio você pode construir a partir desse primeiro passo, dessa decisão de fazer as coisas acontecerem. Eu sempre digo que o passado não volta e o futuro não perdoa. Se você tem um projeto, vamos em frente. Fica aí essa reflexão para vocês. E é uma forma também de, querendo ou não, uma poupança forçada, né? Você também guardar dinheiro, porque às vezes você organizando as finanças, né? Você consegue colocar no orçamento também uma parcela tão baixa como essa, né? É isso aí. Para estar construindo seus sonhos também, né? Porque a gente também tem várias opções, né? No caso, igual você falou, viagens, cirurgia plástica, e às vezes, hoje em dia, como o cenário econômico está um pouco complicado, às vezes você tem dificuldades até de juntar dinheiro. Então, o consórcio também é uma forma de você estar se organizando financeiramente também, né? Perfeito, perfeito. E de novo, né? O Rodrigo aí, no escritório dele, deve ter muitos e muitos clientes que hoje, os empresários, que talvez não estejam pensando que a idade vai chegar, né, Rodrigo? Sim. A idade vai chegar. Tem que fazer uma programação, né? Financeira. Tem que fazer uma programação. E através do consórcio, muito inteligente, você pode formar o seu patrimônio, a sua renda passiva para o futuro. Vai chegar um momento que a nossa força de trabalho vai cair, isso é inevitável. Nós temos que pensar no futuro. A hora que você passar a sua empresa para os seus filhos, para algum terceiro, e aí? Será que você ainda vai ter aquela renda que você sempre teve? Fica aí, mais uma reflexão. Através do consórcio, você pode formar um patrimônio em curto prazo que vai te dar a possibilidade de continuar tendo uma vida legal depois que a idade chega aí, né, seus 50, 60, 70, 80, enfim. Então, a gente tem que pensar nisso também. E o consórcio te propicia isso muito melhor, não falando mal, mas muito melhor financeiramente do que uma previdência privada.
tá? Isso aí eu Ô, posso Ronivon, então também. aí vocês auxiliam a pessoa no objetivo. Por exemplo, ela falou que quer juntar 1 milhão em 10 anos. Aí vocês dão esse suporte aí, por exemplo. A gente mostra o caminho, Aham. a gente mostra o Quais caminho. são as possibilidades, né? Justamente, como a Silvânia falou agora há pouco, o trabalho não é só vender, o trabalho é acompanhar você, pegar na sua mão, porque eu sempre falo assim, Rodrigo, o Rodrigo, ele não precisa se tornar um profissional especialista no produto que ele está consumindo. Deixa com o especialista de cá. Esse é o nosso trabalho, né? Então, a única coisa que o cliente precisa é ter um sonho, um projeto, colocar ele em prática e ter condições financeiras de fazer ele se realizar. O resto deixa que a gente vai ajudar você. Nunca, obviamente, no consórcio se promete data. Se você ouvir algum dia isso, que alguém que trabalha com consórcio está te prometendo uma data, fuja, é mentira, isso não existe. Existe uma lei que tem que ser cumprida, né? Então, o que a gente faz com a nossa consultoria, o nosso acompanhamento, é mostrar como a gente vai realizar. E vai realizar, Rodrigo. Não existe quem não vai realizar com o consórcio. Todos irão. Cada um vai ter um tempo, mas irão. Legal? É, Então, é é isso aí. uma programação pode ser de curto, né, médio ou longo prazo, né? Depende do objetivo também, né? Perfeito, perfeito, Silvana, é isso aí. Então, por isso que o nosso atendimento é uma consultoria personalizada. Se o Rodrigo hoje tem um projeto que é para se realizar daqui 2 meses, eu tenho uma forma de atendê-lo e mostrar o caminho. É possível? É, sem prometer, né, loucuras. A Silvânia tem um projeto que é para daqui 5 anos, é uma outra forma de atendê-la, e assim por diante. Mas o Uhum. importante de tudo isso é que, no final, todos serão contemplados e todos terão muito sucesso, né, para utilizar esse crédito aí de baixo custo. Ok, regulamentação, né, importantíssimo. A Demicon é membro da Associação Brasileira de Administradores de Consórcios. Somos autorizados, regulados pelo Banco Central do Brasil, assim como qualquer banco, tá? E somos auditados por uma Big Four, que é a Price. Tá? Então, só para vocês terem ideia, o Banco Central, ele fiscaliza, ele audita em tempo integral todos os dias. E ainda tem a Price para poder chancelar ainda mais tudo isso. Nossas auditorias não têm nenhuma ressalva sequer, Rodrigo. Nunca tiveram ressalvas. 100%. Legal? Legal. Aqui está a nossa autorização junto ao Bacen, né? Caso alguém queira pesquisar, é só entrar no site do Banco Central do Brasil e consultar. Quem é a Demicon, né? Essa empresa que está há 35 anos no mercado e figurando aí entre as principais do nosso país. Ok? E o próximo? Já pedi para passar, porque tá lento aqui, viu, irmão? Ah, passou rápido, passou 2 vezes. Legal, pessoal. Então, assim, como eu disse, é uma mensagem, é um conhecimento que a gente trouxe. A gente vai para os interessados conversar pessoalmente, entender a realidade de vocês para poder ajudá-los. Mas eu reforço: não existe ninguém, independente de sua posição social, econômica, que não queira, não goste ou não precise de dinheiro. Isso não existe. Existem pessoas que passam a vida pagando juros e nada constroem. E nós aqui queremos que vocês parem de pagar juros. É que vocês construam patrimônio de uma forma inteligente. Né? Mas antes de encerrar aqui, eu quero responder para vocês uma das perguntas que eu mais recebo, a Silvânia também. Consórcio é investimento, Ronivon? Como muitos dizem? Bom, o nosso nome é Ademicon Consórcio Investimento, mas nós não somos uma empresa de investimentos. Nós somos uma administradora de consórcio. O consórcio por si só, pessoal, não é um investimento, mas o que você faz depois da contemplação lhe proporciona retornos, às vezes, muitas vezes maior que investimentos tradicionais e até investimentos agressivos. Então, por isso que a gente diz, consórcio pode ser crédito, pode ser investimento. Olhe sobre o seu ponto de vista, conforme a propaganda do Tadeu, né? Enfim,
Essa parceria aqui com a Dinastia, pessoal, vai muito além de oferecer solução financeira para você. Nosso compromisso aqui é construir relacionamento de longo prazo, tá? A gente quer conhecer vocês pessoalmente, entender seus projetos, seus sonhos e apresentar uma estratégia, né, para formação e alavancagem patrimonial de forma inteligente, planejada, de custo acessível. Então, esse é o nosso propósito. Por isso que a gente pediu o Rodrigo aí para nos dar esse tempo aqui para passar essa mensagem para vocês. Tá legal, Rodrigo? Excelente. O que que a gente fez aqui? A gente fez um evento online, nós vamos deixar ele lá no YouTube também, vou deixar o contato seu, Ronivon, vou deixar o seu contato também, Deixa Silvânia. o meu contato também, eu esqueci de mandar o card, acho que o Ronivon esqueceu também de mandar o meu. Tá tudo certo. Lá no YouTube vai ficar o contato de vocês dois. A gente está à disposição. Quem participou aí pôde perceber que o consórcio, de forma gerencial, ele traz mais resultado financeiro, né, do que um crédito e um capital de giro tradicional. Então, se for planejado, com certeza é bem melhor fazer no consórcio, né? Então, a questão de planejamento, o consórcio, ele, em relação ao custo administrativo, fica bem menor, né? Com Com certeza. certeza. E lembrando, né, Rodrigo? Mais de 52 operações financeiras. Eu citei alguns exemplos, né? Mas, de novo, é consultivo, é personalizado. Nós vamos desenhar da forma como você precisa, como você deseja realizar. Ótimo. Muito obrigado por ter. Eu vi que teve gente que entrou aqui agora, a gente já está no final, né? Mas muito obrigado por quem esteve aqui e participou conosco até o final. E em uns 2, 3 dias, esse vídeo ele vai para o nosso YouTube com o mesmo nome do evento, tá bom? Tá bom, Ótimo. obrigada. E a gente está à Obrigadão, pessoal, pelo disposição tempo. para estar tirando dúvidas, né? E também para estar marcando reunião para estar esclarecendo também. Se a pessoa tiver alguma dúvida e quiser agendar, às vezes ele tem alguma coisa que ele precisa, um sonho que ele precisa tirar do papel, né? Aham. E o valor das parcelas aqui é bem baixo, né? Olha lá. É, de R$ 278. Você já Tem consegue para todos os gostos, né? Tem para todos os orçamentos, né, Rodrigo? Exatamente. Aquela pessoa que acha que não consegue realizar seu projeto, é possível. Você pode começar com pouco, depois você aumenta, não tem problema nenhum. O importante é você dar o pontapé inicial. Senão fica só no sonho. Sonho sem planejamento não é nada, e planejamento sem ação, pior ainda. Não Isso é? mesmo. Nós estamos aqui para ajudar você a colocar em prática, né? Não ficar só no pensamento eterno, né? E nunca realizar nenhum projeto que você tem vontade. É isso aí. Então, muito obrigado a vocês. Obrigada. Até breve, né? E Até quem breve. participou também, eu convido aqui para vir aqui no escritório também, para tomar um cafezinho. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, Bom bom dia. dia.